Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa número 88 desse estudo Refletindo Kardec, mais uma vez com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Como eu anunciei na semana passada, eu pretendo fazer nos próximos 5 programas, nos nossos 5 encontros próximos, uma reflexão em torno do tema da desencarnação ou da morte, como você preferir. Lembrando que nós já tratamos desse tema em estudos anteriores, mas aqui o objetivo de fazer em 5 capítulos é nós encontrarmos em cada uma das obras básicas algum ponto para refletirmos sobre o tema da morte, da desencarnação, considerando que em poucos dias, em poucas semanas, nós teremos o dia de finados, e que é um momento em que nós geralmente lembramos daqueles que já nos antecederam no retorno à vida espiritual e que é importante para que nós tenhamos, enquanto espíritas, enquanto estudiosos da doutrina espírita, uma informação a mais, uma palavra de consolo àqueles irmãos que, nesses momentos, muitas vezes nos buscam algum auxílio, nos buscam uma palavra amiga, às vezes até por conta de sentimentos de saudade, sentimentos de amorosidade que ainda fazem as pessoas sofrer, fazem se sentirem, por vezes, até preteridas diante da bondade divina. E esse é o objetivo de nós estudarmos e falarmos desse tema, a fim de que possamos compreender a morte como um fenômeno natural, uma passagem, um retorno natural à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E para iniciar, é claro, o Livro dos Espíritos e um comentário que Allan Kardec fará na questão 941. Como você sabe, o Livro dos Espíritos ele é baseado em perguntas que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam. Mas em algumas questões, em alguns momentos, Kardec faz um comentário, ele traz a sua opinião, traz um relato de acordo com aquilo que ele tem acompanhado, tem verificado diante desses estudos. E aqui, na questão 941, em que fala do temor da morte, ele vai fazer uma distinção entre o comportamento ou sentimento do homem que vive mais a vida material, daqueles que vivem mais a vida material, e aqueles que, por outro lado, já vivem mais a vida moral, a vida espiritual. Qual é a sua forma principal de ver a vida? Vamos ver o que Kardec diz? O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Kardec deixa bastante claro a diferença do olhar que nós lançamos, porque quando ele trata aí o homem, estamos falando da humanidade em geral. E desde o princípio dos tempos, é claro. O homem, o cidadão, a pessoa, o espírito, de uma forma geral, que ao estar aqui encarnado, presta mais atenção, dá mais valor, mais importância às questões materiais,
diz Kardec, ele sofrerá mais, porque ele está sempre olhando para a possibilidade de perder essas coisas materiais. E quando nós estamos falando sobre material, sobre vida material, não estamos olhando apenas para a posse de bens, para a posse de valores, porque poderia parecer muito simples alguém dizer, não, eu não sou apegado às coisas materiais, eu sou desprendido de valores. Mas sentimentos ligados à matéria também são apegos à materialidade. Se em algum momento você se importa com o fato de que alguém lhe ofendeu, de alguém tem mais poder do que você, alguém está numa posição melhor do que você, alguém disse algo que não, talvez não seja verdade e você precisa provar para todo mundo. Ou seja, circunstâncias mais imediatas, nós estamos vivendo ainda a condição material. Outra questão bastante importante, já que estamos falando da questão da morte. Quando nós observamos esta condição do retorno dos nossos entes queridos ao mundo espiritual, o apego a essas pessoas, o sofrimento no sentido de desespero por conta da desencarnação de algum desses familiares, se nós não conseguimos trabalhar essa situação em termos de sentimento, a fim de sentirmos a ausência física desta pessoa, mas sabermos que o espírito continua vivo e que continua tendo os mesmos sentimentos que nutríamos nós por eles e eles por nós, quando nós não compreendemos isso, nós também estamos vivendo um materialismo. Há pessoas que são desapegadas de bens materiais, mas por outro lado, sofrem uma imensidão se por acaso faltar-lhes algum familiar, um pai, um filho, um irmão, alguém muito querido. Então, tudo que nós, como dizia Jesus, tudo que nós aprendemos neste mundo físico, nesta circunstância desta existência, é um viver mais material. E este, diz Kardec, sofrerá, porque sabe que a qualquer momento pode perder tudo isso. E aí que a pessoa diz, perdi um pai, perdi uma mãe, perdi um emprego, perdi um bem que eu tinha, perdi algo material. Em outro aspecto, nós temos aquele que vive mais a vida moral, a vida espiritual. Reconhece a vida material como importante, mas como o caminho que vai nos preparar para a vida espiritual. Então, eu não dou tanta importância a ganhar ou perder bens materiais. Eu dou mais importância a qual a utilidade que esses bens materiais me dão para buscar a felicidade e trazer felicidade àqueles que convivem comigo. Então, não é errado que eu deseje bens materiais, mas eu estou desejando por um sentimento egoísta, por algo que vai me realizar naquele momento, ou porque eu desejo trazer mais tranquilidade, mais conforto, um bem-estar maior às pessoas que convivem comigo. Outro aspecto de viver mais a vida espiritual. Falei aqui sobre eu dar importância, ou eu me importar quando alguém me ofende, quando alguém me magoa, alguém me trata mal. Eu estou mais preocupado em provar que eu estou certo e que eu não posso ser ofendido, ou pensar no sentido de futuro. Eu preciso aprender a perdoar. Esta pessoa está colocada no meu caminho como um instrumento para me ensinar a perdoar, porque na vida futura eu vou estar mais tranquilo. Então, preciso ter esse sentimento de relevar essas condições. Com relação àqueles que retornam à vida espiritual, as mortes, as desencarnações, eu sofro nesse sentido material, ou eu vivendo a vida mais moral, eu penso, vou sentir saudade desse familiar, desse filho, desse pai, dessa mãe, vou sentir muita saudade. É alguém que eu amei nessa existência e continuarei amando na vida espiritual. Essa pessoa continua viva, esse espírito continua vivo apenas numa vida espiritual, numa dimensão que eu não posso enxergá-lo, mas posso sentir, posso orar por ele, posso sentir saudade, posso continuar amando este espírito. Então, eu estou enxergando a vida de uma forma mais tranquila. Estes, diz Kardec, não se preocupam com o momento da morte,
não temem a morte, porque sabem que tudo que estamos vivendo é transitório. E morte nada mais é do que retornar à vida espiritual. Vejamos que este olhar que nós lançamos, essa diferenciação que fazemos sobre o que é importante realmente para nós, nos servirá tanto para enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque Kardec vai dizer que quem vive a vida material está sofrendo muito mais pelas dificuldades da vida comum, do que aquele que tem uma vida mais espiritualizada e que se preocupa mais com o futuro. Então, teremos o melhor aproveitamento da vida se nós olharmos com essa visão mais espiritual. E aí não teremos um temor à morte. É claro que a sensação de como será o meu momento do desligamento, da desencarnação, é claro que isso é presente a todos nós, independente de sermos mais ou menos espiritualizados, mais ou menos apegados à matéria. O temor desse momento é algo que ainda faz a gente sentir um certo receio de como será esse desligamento. Mas temer no sentido de que vai acabar tudo, eu vou para um sofrimento eterno, eu vou para um prazer eterno, isso é algo que só aquele que é ligado à vida material irá enfrentar. Aquele que tiver uma visão mais espiritualizada sabe que tudo que nós vivemos nessa vida material aqui vai ficar. O que é material fica, o que é espiritual irá conosco. Faço um alerta já desde esse primeiro programa que quando falarmos morte ou desencarnação, não haverá uma diferença direta, senão o fato de nos relacionarmos à morte do corpo físico e à desencarnação do espírito. O espírito desencarna, o corpo morre. Agora, errado mesmo é falar desencarne. E a gente vê muito isso no meio espírita. Kardec, quando se refere a esse termo da morte, é desencarnação, é uma ação do espírito. É sair da carne, desencarnação, não é desencarne. Desencarne é muito utilizado, mas penso e imagino que se estamos seguindo Kardec, temos que, de alguma forma, observar a forma que ele tratou. Então, o termo exato é desencarnação. Morte do corpo físico, desencarnação do espírito. Quais serão as primeiras sensações do espírito após a desencarnação? Nós temos diversos relatos nas obras espíritas, mas como serão as primeiras impressões do espírito ao retornar à vida espiritual? Será que logo após a morte existe um sentimento comum a todos nós? Será que todos nós enfrentaremos, passaremos por um processo comum e que vale para todos os homens, bons ou maus? Aguardo você na próxima semana para nós continuarmos o tema do estudo da morte do corpo físico, desencarnação do espírito, sobre a ótica de Allan Kardec nas obras básicas. Que Jesus abençoe o seu lar, que você tenha uma ótima semana e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!